Olá, o Conexão Poder está no ar. Nosso entrevistado hoje é o delegado Vitor Hugo Brusolato, que é agora o secretário de Justiça de Mato Grosso. Muito bem-vindo ao Conexão Poder. Obrigado, agradeço aí o convite, estamos à disposição, sempre. Bom, para quem não sabe, a Secretaria de Justiça agora ficou com essa responsabilidade, essa competência sobre os presídios, né? Exato. Todos os presídios aqui de Mato Grosso. E essa não é uma pauta, assim, uma competência nada mole, né? Nós temos aí agora algumas mudanças, né? Que foram votadas na Assembleia Legislativa, tivemos alguns vetos do governador. Vamos começar por essa parte mais factual. O que mais está bombando agora é a polêmica a respeito dos mercadinhos, né? Ali na votação dos deputados ficou ainda liberada o funcionamento dos mercadinhos dentro dos presídios com algumas normas, mas o governador vetou. E agora esse veto pode ser derrubado, né? Como é que fica isso? Como que fica conforme o governo do estado colocou ali? Bom, é importante a gente iniciar com uma contextualização da criação da Secretaria de Justiça, né? A Secretaria de Estado de Justiça, ela surgiu, né, dentro de um programa do governador Mauro Mendes, que é o Tolerância Zero às Facções Criminosas. Ela surgiu com o lançamento desse programa. Então nós temos aí o objetivo principal, o enfrentamento, o controle das facções criminosas aqui no nosso estado, principalmente no que tange às unidades prisionais, que realmente, né, está inserida na Secretaria de Justiça, além do sistema socioeducativo, que também faz parte da Secretaria. E desde o início, né, com a criação da Secretaria, nós, dentro do próprio comitê criado para a gente acompanhar esse programa Tolerância Zero às Facções Criminosas, com a participação de várias instituições, da Segurança Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, então várias instituições, em algumas reuniões, debateu um projeto de lei, uma minuta, né, de projeto de lei, tratando de vários temas relacionados ao controle das facções dentro das unidades prisionais. Então nós discutimos sobre a implementação e o controle do raio de segurança máxima, da utilização de celulares, de visita, de procedimentos, né, dos presos quando praticam faltas disciplinares, além do mercadinho, né, que também foi tratado. E durante essa discussão é importante a gente ressaltar que nós chegamos à conclusão que os mercadinhos deveriam ser fechados, né, nas unidades prisionais. E nós fizemos uma explanação de forma bem técnica, porque existe uma recomendação do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, uma recomendação de março do ano passado, que fala que os mercadinhos não podem existir e aqueles estados que ainda possuem devem fechar imediatamente. Além disso, a Secretaria Nacional de Políticas Penais... Já tem essa orientação, né? Uma orientação número 2 de março de 2024. Além disso, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e Penitenciárias, que é a Senapen, a Secretaria Nacional, ela fez um estudo técnico por várias unidades, né, de várias unidades da federação. Então esse estudo foi nacional, ela visitou vários presídios, salvo engano, 1.200 presídios, onde existiam, né, e estavam em funcionamento mercadinhos ou cantinas. Em todos foi detectado fortalecimento. O problema não é a administração, é a consequência desses mercadinhos nas unidades prisionais, que são dominados pelo crime organizado, pelas facções. Eles adquirem os produtos dentro das unidades prisionais e revendem. E isso fortalece financeiramente, com o preço lá em cima. Isso fortalece, eles mantêm o controle interno no mercado paralelo, e isso só fortalece financeiramente as facções. E esse estudo foi minucioso, né? Um estudo técnico minucioso, onde identificou quais são os principais produtos comercializados, né, pelos mercadinhos. O principal que está no número 1 aí da lista são refrigerantes, né, que são vendidos, comercializados, e o Estado
tem e deve ter ali o controle da saúde dos presos, né? E a gente sabe que refrigerante em excesso pode prejudicar a saúde. Então, ali esse estudo está muito técnico, detalhado e chega à conclusão que não pode existir mercadinhos nas unidades prisionais, que isso é um dever do Estado, o fornecimento de material básico de higiene pessoal, de material de limpeza, isso tem que ser suprido pelo Estado. Então nós chegamos nesse comitê à conclusão, a minuta foi encaminhada para a Casa Civil com todos esses temas e lá na Assembleia, após discussão, né, teve ali uma permissão de forma excepcional da criação dos mercadinhos com a ressalva que fosse administrado pelos conselhos da comunidade. Mas lembrando que essa não é a discussão de quem que vai administrar. É a existência dos mercadinhos, o fortalecimento das facções criminosas. E a secretaria ela foi criada, ela está ali justamente nesse comitê para fazer esse enfrentamento às facções. Não faria muito sentido a gente permitir os mercadinhos, já que os mercadinhos comprovadamente fortalece financeiramente as facções criminosas. Então, mesmo que fosse mantido aí com essa administração dessa forma, não ia adiantar, porque eles conseguem contornar o sistema, digamos assim, e passar a ter lucro para a facção. Com certeza, eles são responsáveis pela aquisição, pela compra, pelo poder econômico. Então ali a gente gera uma desigualdade e influencia inclusive no processo de ressocialização. Dentro das unidades deve prevalecer, assim como em todos os lugares, o princípio da igualdade. E nesse processo de ressocialização ele é fundamental. E essa desigualdade, quando você tem faccionados que têm um certo poder aquisitivo, ele compra esse material e revende, ele ganha dinheiro em cima desses mercadinhos. Então esse estudo comprova, e nesse sentido que a gente defendeu aqui, que deveria ser fechado essas cantinas ou mercadinhos existentes aqui nas unidades prisionais. E a gente chegou a ouvir dos deputados, né, que antes havia até venda de carne para churrasco, cerveja, havia mesmo isso? Olha, recentemente, né, após essa análise que a gente fez, não. Então o que a gente vê são materiais como esse, refrigerante, bolacha, muito açúcar, né? Chocolate, leite condensado, né? São regalias desnecessárias, né? Porque a gente precisa, como eu disse, o Estado precisa cuidar da saúde daquela pessoa privada de liberdade. E isso tinha um descontrole, né? Então a gente também precisa ter essa atenção especial com a saúde. E esses mercadinhos, né, a maioria dos itens eram supérfluos, né, e não contribuía. Não era por conta da ausência, da omissão do Estado com produtos básicos. O Estado vem, a gente fez um cronograma, a gente fez um levantamento, o Estado tem contrato e vem fornecendo esses itens obrigatórios aqui nos presídios e cadeias públicas. A gente chegou a acompanhar aí o depoimento do Sandro Louco, né, que é líder de facção, dizendo que ele chegou a lucrar ali, foi mensal, de 70 mil a 75 com um mercadinho, né? Mensais, com um mercadinho. Aí são quantos, né? São dezenas no Estado, né? Quanto lucra uma facção com a existência de mercadinho? Pois é, além desse estudo técnico que eu relatei, inclusive esse estudo técnico ele originou em um processo no estado do Rio de Janeiro, onde o Estado fechou os mercadinhos, aí houve um mandado de segurança e aí foi provocada, a Senapem foi provocada para fazer um estudo técnico dentro desse processo. E aí onde foi de forma detalhada, ampliou para todo o Brasil. Sim. Isso um estudo técnico. E aqui nós tivemos um caso de um faccionado dentro de uma operação policial falando tudo isso que a gente já sabia. Rasgando ali para todo mundo, né, em depoimento. Então, acho que não precisamos falar mais nada, né? Está justificada aí a decisão, né, do fechamento, porque, sem sombra de dúvidas, repito, nós não estamos questionando a administração. Sim. Se questão de corrupção, não é esse o motivo. Se é administrado por uma associação de policiais, pelo Estado, pelo Conselho da Comunidade, não é essa a discussão. É um modelo, a forma, é isso que fortalece e fomenta, né, as facções criminosas na parte financeira. Se forem mantidos, então, se esse veto for derrubado, se de alguma forma forem mantidos,
estão passando pano para o crime, porque isso está exposto, está sob o entendimento de todo mundo. A lei, ela cuida de forma excepcional, aí de qualquer forma precisa ter uma regulamentação por parte do Estado, mas nós, né, defendemos que não deve ocorrer isso, né, nesse sentido que nós vamos trabalhar. Secretário, agora, Márcia perguntou se no caso eles forem mantidos, mas se caso eles continuarem proibidos, tem prazo para que esses mercadinhos sejam fechados? Como que vai funcionar esse fechamento? Já foi estudado sobre isso? Nós estamos trabalhando, a lei tem uma semana, né, que ela foi publicada, então nós já estamos trabalhando, a gente já vinha debatendo sobre a regulamentação da lei. E no que tange aos mercadinhos, né, o decreto já está praticamente pronto. A comercialização ela já está proibida. Sim. Obviamente que nós estamos tratando do estoque, né? Sim. Então esse estoque nós vamos aí dar um prazo, né, para que essas cantinas, esses mercadinhos possam recolher e retirar esse produto dentro das unidades prisionais e brevemente nós vamos já lançar isso, um prazo. A gente está estudando essa de forma muito responsável, técnica, né? É tudo muito recente. Exatamente, para que não tenha nenhum prejuízo financeiro, né? Sim, claro. Então, obviamente que nós estamos cuidando de forma muito responsável e técnica. Para a gente aproveitar a polêmica aqui das mudanças ainda relacionadas à questão dos presídios e as visitas íntimas, secretário, a gente viu que teve ali, foram colocadas, né, normas, digamos assim, o que não tinha antes de norma que agora tem? Como que ficou isso? Também é um fato que foi tratado na lei, né, nessa lei aqui estadual, inclusive eu queria também destacar a importância dessa lei. Poucos estados têm uma lei que cuida de temas tão importantes da segurança das unidades prisionais como essa lei que nós aprovamos aqui. Esse é um questionamento. Precisava ter uma lei para isso? Já não devia ser só proibido por entendimento geral e pronto? Olha, né, podemos aí ter esse questionamento, mas é fundamental. Por quê? Porque ele dá respaldo nas decisões. Né? Uma portaria, ela tem um ato administrativo mais frágil. A lei, ela dá robustez, ela dá respaldo às decisões de um diretor de uma unidade prisional, de um secretário adjunto, do secretário de Estado. Ela consegue tratar os assuntos com mais clareza, mais objetividade. E o principal é esse respaldo, né? Quando a gente trata de assuntos tão delicados. E nesse sentido, essa lei ela está em consonância com a legislação federal, com as leis existentes, né, principalmente a Lei de Execução Penal e a Constituição Federal. Né? Então, o que trata a lei de visita íntima, ela trata exatamente conforme as restrições estabelecidas pela Lei de Execução Penal. O que tem uma diferenciação é com relação ao raio de segurança máxima, que tem uma restrição maior, porque é uma regalia, esse é o nome que está na lei. Então tem preso que não pode. A visita íntima, o termo que está na Lei de Execução Penal é uma regalia para aqueles que têm bom comportamento, que não são líderes ou participam de facção criminosa e que têm uma relação conjugal comprovada. Então são vários requisitos, o que a gente está trazendo para essa lei, regulamentando para raios do raio de segurança máxima, trazendo mais clareza, principalmente no cadastramento, para que a gente não seja levado a erro, né, por cadastramento com documentação falsa. Inclusive na estrutura da secretaria, nós temos uma inteligência só para cuidar dos assuntos da secretaria. Então vai ser analisado esses documentos, vão passar por uma análise da inteligência, para que aquele que cumpra os requisitos legais, né, cumpra conforme a lei, o que está previsto na lei. Pois é, a gente viu aí que entre essas medidas está lá a proibição de entrar ali garota de programa para visita íntima. Era permitido antes? Como que é isso? A gente ficou com muita dúvida. Né? Ficamos aqui nesse debate na redação. Quem pode, quem não pode? Até comentando aqui de forma bem em tom de brincadeira mesmo,
nenhuma garota de programa entra num presídio com uma placa escrito sou garota de programa. Então, como que era identificado isso antes, era permitido, e como que vai ser feita essa regulamentação agora? O que o texto legal, o nosso texto aqui, ele reproduziu o que estava previsto na Lei de Execução Penal. É proibida a exploração sexual dentro das unidades prisionais. O que a gente trouxe aqui são consequências do descumprimento dessa regra, né? Tanto para o servidor quanto para o preso. Né? Então, o que a gente trouxe é isso, deixando claro que é proibido, não era permitido, e o que haverá daqui para frente é um rigor na fiscalização para que a gente possa impedir essa entrada. Porque, como eu disse, o sistema de visitação hoje ele é todo digital, o cadastramento. Nós teremos agora esse rigor com a corregedoria, com a inteligência, para poder analisar toda a documentação e não permitir essa exploração sexual dentro das unidades. Certo. Teve até uma declaração do desembargador Orlando Perry que causou, assim, digamos, certa polêmica, que ele, em defesa ali, que fossem mantidas as visitas íntimas, ele colocou, olha, é dever do Estado cuidar da família. E acabou causando uma polêmica. A gente via aqui nos comentários no Instagram, nos comentários da matéria, a sociedade em geral reprovando. Ah, mas a família, mas o cara tá lá preso, criminoso, e a nossa família, né? Quem cuida da nossa família? Nós estamos para cumprir a lei, né? A lei prevê essa possibilidade. Nós estamos aqui, a nossa gestão é pautada no princípio da legalidade, da justiça. Então nós não vamos descumprir, mas nós vamos cumprir rigorosamente os critérios legais. E esses critérios serão avaliados, né, com a inteligência, com toda a gestão de cada unidade prisional, né? Então é o que nós vamos fazer. E a lei aqui ela está em consonância com a Lei de Execução Penal e principalmente com a Constituição Federal. Ninguém vai descumprir e desrespeitar o que está previsto na lei. Até aproveitando, secretária, a gente está falando dessas novas regulamentações e a gente tem acompanhado muito o trabalho da segurança pública no sentido de regularizar, por exemplo, os telefones celulares dentro dos presídios. A gente tem acompanhado uma série de operações, principalmente ali na PCE, que é a Penitenciária Central do Estado, e pelo menos até o que a gente levantou assim por cima foram mais de 1.000 celulares ali recolhidos dentro dos presídios. Queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que está essa situação da proibição da entrada dos telefones, do uso de celulares, como é que está essa regulamentação hoje dentro dos presídios? Tá perfeito, excelente pergunta, porque é um tema muito importante. Quando a gente fala de enfrentamento às facções, um celular dentro do sistema penitenciário, uma unidade prisional, ele pode custar a vida de muitas pessoas, né? São crimes, o que a gente não pode permitir é que unidades prisionais, presídios, se tornem centro de comandos de faccionado. Né? E o celular ele nunca foi permitido dentro das unidades prisionais. Isso é crime. Né, e a gente vem fazendo controlando de forma mais rigorosa, né, e essa lei está nesse sentido, ela proíbe a entrada de celulares, inclusive por parte dos servidores. Então essa lei veio fortalecer. Tem que deixar lá fora o celular. Tem que deixar lá fora. E nós vamos regulamentar porque ela abre uma exceção só para o celular funcional de utilização dentro para a direção dos presídios. E o que nós estamos fazendo? Qual que é o nosso planejamento nesse sentido? Nós estamos trabalhando e revisando todos os procedimentos de inspeção, toda a segurança orgânica dessas unidades, principalmente revendo procedimentos padrões, né, de controle e acesso à visita, a equipamentos e tudo mais. Nós estamos readequando os equipamentos tecnológicos existentes nas unidades, como scanner corporal, detectores de metal, colocando em pontos estratégicos para impedir essa entrada. Mas nós sabíamos que existiam celulares dentro das unidades, então de forma concomitante a gente vem fazendo essas operações para retirar esse produto ilícito que já entrou. Sim. Então, por isso, né, que nós estamos fazendo operações em todas as unidades prisionais, frequentemente, para corrigir esses procedimentos e, de forma, né, concomitante, retirar esses produtos ilícitos.
substância entorpecente, celulares, né, e outros objetos nós estamos retirando. Já teve um reflexo, nas últimas operações nós apreendemos uma quantidade muito pequena. E qual que é o nosso foco principal? É a gente realizar com regularidade essas operações. Nós vamos continuar e não aprender nada, porque nós não estamos estamos realizando o nosso trabalho de forma eficiente, que é não permitir a entrada de ilícitos nos presídios, nas cadeias. A gente pode dizer, então, que o objetivo, o intuito da Secretaria da Sejus é sufocar a criminalidade, né? É fazer esse trabalho até que já não haja mais resquícios de atuação de facções de dentro da cadeia para fora da nossa realidade. Exatamente, é continuar, né, é fazer esse trabalho dentro do programa Tolerância Zero, a gente fazer esse enfrentamento, né, porque nós precisamos fazer isso pelo momento que a gente vivencia, né, da criminalidade. Mas a Secretaria também está revendo alguns programas de ressocialização. Nós queremos fomentar o trabalho, porque isso também é enfrentamento às facções. Aumentar a quantidade de cursos profissionalizantes, além do estudo básico, aumentar a quantidade de vagas de trabalho, porque a gente só vai conseguir ressocializar o preso se a gente colocar ele para trabalhar e estudar. Então, todos os programas que já estão implementados, a gente está querendo aumentar, fomentar ainda mais, né? Porque a gente sabe que é um trabalho que é necessário. Sim. Preso não ficar ocioso, porque lá dentro fica mais fácil dele integrar uma facção criminosa. O que a gente quer é ocupar, que ele produza, que ele estude, que ele trabalhe para, né, a gente não ter um aumento dessa criminalidade organizada de faccionados dentro aqui das unidades prisionais. Eu, há 20 mil anos atrás, fazendo uma reportagem em um presídio, eu ouvi de um preso ele dizendo: aqui a gente entra minhoca e sai cobra. É isso que o Estado busca impedir agora, né? Nós não podemos também, dentro desse planejamento estratégico dentro das unidades prisionais, deixar as unidades, né, as facções tomarem conta das unidades. Essa unidade prisional da facção A, essa unidade aqui é da facção B. A gente está já fazendo um processo de reclassificação dessas pessoas que estão, colocar faccionados sim num setor, mas separar presos provisórios, aqueles que já existe uma condenação, quem é faccionado, quem não é faccionado. Para não contaminar, digamos exatamente, assim. Porque senão a gente só vai fomentar e vai aumentar o número de faccionados. E esse trabalho, né, infelizmente, ocorre dentro das unidades prisionais pelo formato, né, pela forma como estava montado. Então a gente está buscando a reclassificação justamente para que a gente possa evitar o fortalecimento, principalmente quantitativo, das facções criminosas. Essa questão dos celulares, eles não entram ali de graça, né? Ninguém vou fazer um favor para você e vou levar um celular escondido na marmita aqui. Não entra ali de graça. Quanto custa um celular para o preso hoje ali adquirir? Olha, isso é relativo, paralelo. Porque é relativo, né? Depende o momento, depende a circunstância, depende a forma, né? Existem várias formas, infelizmente, né? São pontos vulneráveis dentro de uma unidade prisional, com a própria entrada de mercadorias das cantinas, visitação, algumas empresas, indústrias que funcionam dentro das unidades prisionais. Então são várias formas, né, que a gente vem buscando minimizar esses pontos vulneráveis e impedir definitivamente que esses objetos entrem nas unidades, né? Sim. Mas depende muito. De várias formas, né? E aí, arremessos, né? Como nós temos aí drones, situações, né, recentes, pelo desespero, drones que estão sendo arremessados, arremessos através de pessoas próximas às unidades. E a gente vem fazendo esse trabalho também de diligências ali nas proximidades das unidades prisionais, a Polícia Penal vem trabalhando muito, nós temos aí policiais penais comprometidos, né, dentro do planejamento estratégico operacional, trabalhando dentro e fora das unidades prisionais, e com isso nós já temos resultados positivos, né, que é a redução dessa apreensão. E o nosso objetivo, nós temos o apoio, a gente continua, apesar dessa divisão,
com o apoio incondicional da Secretaria de Segurança Pública, com todas as forças de segurança. A gente vem com essa sinergia, trabalhando, buscando a segurança pública dentro e fora das unidades prisionais. Isso mesmo. Eu até queria aproveitar, Márcia, que a gente está falando do custo de celulares dentro dos presídios. Acho que uma dúvida muito comum, tanto nossa da imprensa, quanto também do público de fora, é: quanto custa um preso hoje para o Estado, para ele ser mantido ali dentro? Não sei se dá para fazer esse cálculo mensalmente, anualmente. No geral, né? Quanto custam e os presos do Estado, né? Exato. A conta bate em quanto? Existe uma lenda, né? A gente costuma repetir alguns dados que a gente recebe, que custa de 4, 4,5, né? Mas nós estamos até para a gente poder ter essa resposta, né, aqui no nosso estado, e direcionar, né, todo o investimento, todo o planejamento de gestão. Nós estamos fazendo, né, inclusive recentemente o governador Mauro Mendes lançou uma lei, né, para medir a eficiência das instituições, das secretarias, e nós teremos indicadores que vão apontar inclusive esse custo, né, para que a gente possa com transparência mostrar isso para a sociedade, para a gente poder aplicar melhor os recursos, fazer uma gestão mais eficiente, moderna, né? Então nós teremos em breve, estamos já buscando não é um cálculo fácil, porque tem vários salário de servidor, todo o investimento, né? Mas nós teremos dentro de um painel de gestão à vista, esse indicador do custo real de um preso aqui no estado. Hoje são quantos reeducandos? 13.500, número aproximado, né? Oscila todo dia. Isso maior de idade, né? Fora só maiores, só presos. Os menores que são apreendidos. Isso. Né? É gigantesco, né? É um universo gigantesco para se cuidar, né? Totalmente diferente do que a gente vive aqui fora. 13.500 presos estão distribuídos em 41 unidades aqui no nosso estado. Então, realmente Aproveitando, o governador Mauro Mendes, ele tem demonstrado e tem sido, né, um dos principais defensores de que os estados pudessem legislar sobre a lei penal. Na sua avaliação, secretário, se isso fosse possível, qual deveria ser a principal mudança? Olha, eu já fiz um levantamento, né, porque já há algum tempo eu venho fazendo esse trabalho de investigação. Sou delegado de polícia, estava na Polícia Civil, sou policial civil aqui no estado, delegado de polícia há 18 anos, e nos últimos 10 anos eu sempre trabalhei de forma direta ou indireta em investigações ou no planejamento de enfrentamento às facções criminosas. Então nós percebemos que fragilidade na lei, né? Nós temos a lei penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, leis extravagantes e a Lei de Execução Penal. Todas, né, precisam urgentemente passar por um processo de mudança, de modernização. O crime é dinâmico, o crime organizado, a atuação das facções criminosas tem um dinamismo. E o Estado, através do rigor da lei, da legislação, precisa acompanhar. Né? A Lei de Execução Penal é de 1984, o Código Penal de 1940. Lógico que tiveram algumas modificações, algumas alterações, mas o processo como um todo, o ordenamento jurídico precisa passar por uma atualização para o momento da criminalidade que o Brasil passa. Né? Então, realmente a gente precisa começar a discutir, a refletir e precisa mudar. Quais seriam, assim, qual seria, digamos, a principal mudança que o senhor vê? Isso aqui não dá mais para tolerar, já devia ter sido alterado. Olha, a pena, né? A pena lá prevista no Código Penal, se você praticar um roubo, né, de 4 a 10 anos, mas aquilo lá, quando aí vem outras leis, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, que mesmo você recebendo a pena mínima, não fica 4 anos, você não vai cumprir 4 anos. São vários benefícios que fica difícil até do entendimento por parte do cidadão de bem, né, por operadores de direito, né, progressão, tantos benefícios que a gente... O crime hediondo, né, que tem um rol de crimes hediondos,
ele não tem mais, ninguém tem mais medo desse rol, porque foi ao longo do tempo flexibilizando por entendimentos jurisprudenciais, por tribunais, ou até mesmo em alteração legislativa, que aquilo já não tem mais efeito prático. Sim. Então a gente precisa mudar o nosso ordenamento jurídico, principalmente um ordenamento jurídico que possa fazer esse enfrentamento às facções criminosas. Porque a realidade da segurança pública no país, não é só o estado de Mato Grosso, é a atuação de facções criminosas. E quando o governador fala de forma muito feliz a questão da distinção e a possibilidade do Estado legislar, é porque nosso país é muito grande e cada unidade da federação possui uma realidade específica. Sim. Então o estado de Mato Grosso não é igual ao estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, a Bahia. Cada um tem a sua realidade. Seria interessante, né, que cada um dentro da sua realidade pudesse fazer uma legislação específica, né, voltada para aquela criminalidade daquela região. E nesse ponto da sua observação com relação a esse avanço das facções aí no país como um todo, né, essa questão dos presídios, né, desse avanço, desse controle que eles detêm dentro dos presídios. Isso é algo que agora está sendo uma pauta em que nacionalmente está voltada a essa preocupação? Houve uma expansão, houve um boom ali desse controle dentro dos presídios? Olha, a gente vem verificando o avanço, né, de alguns estados de forma específica em unidades prisionais, obviamente que cada estado com uma realidade diferente, uns mais, outros menos, mas para fazer o enfrentamento às facções criminosas, além do trabalho ordinário, né, do comum, trivial das forças de segurança pública, nós temos que entender que só existe uma maneira, independente se essa atuação for dentro das unidades prisionais ou fora. Para fazer o enfrentamento às facções, você precisa do fortalecimento do trabalho de inteligência policial, né? Tem que ter uma estrutura, todas as forças de segurança precisam ter uma estrutura de inteligência, justamente para antecipar esse dinamismo e a gente fazer a atuação de forma prévia, preliminar, e de forma paralela a gente fazer um trabalho eficiente, um trabalho efetivo de combate à lavagem de dinheiro. É enfraquecer financeiramente as facções, né? Porque o lucro é rápido, é fácil e eles vão crescendo financeiramente. E aí você vira uma bola de neve, porque você fortalece com armamento, com poder, né, paralelo que já existe em algumas regiões. Então precisa fortalecer, independente da unidade federativa ou da força policial, precisa ter esse trabalho forte de inteligência e de lavagem de dinheiro, de enfraquecer as facções, combater ali a parte econômica e obviamente que tem que ter uma integração, né? Você precisa ter uma integração, uma interação, acima de tudo, né? Integração, mas além disso, uma interação entre as forças de segurança do Estado, com as forças de segurança dos estados, né, das demais unidades. Essa comunicação, essa interação é muito importante, porque eu disse e repito, o crime é dinâmico e a gente precisa sempre estar um passo à frente. Quando o senhor coloca aí essa preocupação sobre enfraquecer o poder financeiro das facções, a gente volta no assunto do mercadinho, né? Porque liberando ali o mercadinho e eles tendo essa possibilidade de ter esse lucro financeiro, isso financia também o tráfico, o armamento e, de forma geral, o crime. Exatamente, isso vai reverberar e vai reverter aqui fora. Esse fortalecimento financeiro. A gente teve agora, alguns meses, uma operação policial aqui no nosso estado, um líder de facção, um faccionado falando isso, né? Então a gente tem que tomar providência, porque para combater as facções criminosas a gente precisa atingir e enfraquecer financeiramente. E como eu disse e repito,
nós não estamos colocando aqui a questão da administração dos mercadinhos, mas é a consequência daquilo que gera um mercadinho dentro de uma unidade prisional. É o fortalecimento financeiro dos mercadinhos dentro de uma unidade prisional. E é isso que a gente precisa atacar, é a inteligência e o enfraquecimento financeiro. É porque o problema que ele causa não fica restrito à unidade prisional. Aquilo vai gerar renda e consequências para poder aumentar o poder bélico, para você ampliar a atuação, né? Quantas operações aqui, a Polícia Civil, né, as forças de segurança deflagraram aqui, e quantas prisões, eu mesmo, eu estava há 2 anos como diretor de atividades especiais da Polícia Civil. Qual que é a realidade dentro do planejamento estratégico operacional da Polícia Civil? As pessoas, os faccionados, fugiam daqui do estado do Mato Grosso e estavam morando em casas, em condomínios de luxo em outros estados, ou até mesmo em favelas do Rio de Janeiro. E nós, com esse trabalho de integração, de inteligência, integração, em todas as operações a gente buscava e vem buscando, né? A Polícia Civil vem fazendo esse trabalho, buscando ali a parte financeira, acompanhando o dinheiro, descapitalizando com apreensões, sequestro. Quantas operações a gente foi buscar? Isso por que eles estão lá? Por conta desse poder econômico, né? Quantas casas em operações de luxo. Sim, nós tivemos recentemente uma operação com apartamentos de luxo em Balneário Camboriú, em Florianópolis. Isso que eu ia falar, o pessoal gosta de comprar apartamento na praia, né? Exatamente. Então isso que a gente precisa enfraquecer financeiramente as facções criminosas. Secretário, eu queria aproveitar, Márcia, que a gente está falando também dessa questão das facções, e a gente tem acompanhado muitos casos de fora envolvendo menores de idade. Temos vários casos de crimes horrendos, assassinatos, execuções, mortes, homicídios envolvendo menores de idade. Aproveitando esse assunto, secretário, na sua avaliação, seria necessário, tendo em virtude essa questão da realidade que a gente está vivendo, das facções quererem cada dia mais trazerem menores, porque elas sabem que as consequências são literalmente menores do que se fossem adultos. Na sua avaliação, o senhor acha que é necessário mudar a pena para esses menores de idade que cometem crimes graves, como homicídios, por exemplo? Também nós temos que rever, mas nós temos que ter uma penalidade maior para aquele maior que utiliza o adolescente. Né? Porque é o dinamismo do crime, eles aproveitam situações que menores, né, para a prática de crimes, eles aliciam menores, porque isso não reflete em nada, né, na aplicação da pena. E infelizmente o Estatuto da Criança e do Adolescente também acho que precisa de uma revisão. Eles utilizam mulheres grávidas para a prática de crimes, porque tem toda uma situação já regulamentada na própria audiência de custódia. O que a gente precisa é inibir que esses meliantes utilizem, né, menores, mulheres, né? Então isso que a gente tem. E isso está dentro de uma revisão geral do ordenamento jurídico. Essa revisão é importante e necessária pelo momento que a gente passa, né? Porque eles utilizam menores, mulheres, justamente para ter esses benefícios, né? E não tem reflexo, consequência nenhuma na aplicação da pena. Então, por isso que dentro dessa realidade, nós poderemos, a gente pode aqui citar vários outros exemplos, né? Que a gente tem que rever. A gente tem que rever todo o ordenamento jurídico para endurecer nesse enfrentamento, principalmente as facções criminosas. As mulheres grávidas, elas são liberadas em audiência de custódia, é isso? Não é uma regra, mas... Tem sido. Em alguns casos, isso né, obviamente que o magistrado, né, a autoridade judicial que vai definir, mas existe alguns entendimentos, né, que precisa de uma prisão domiciliar para a pessoa que está gestante, que tem filhos pequenos, que precisa dessa... Isso já é usado pelos criminosos como um mecanismo de dar continuidade. Tipo assim, quem continua agora é a mulher, porque ela está grávida, porque ela tem filhos. Com certeza. E se não tem, vamos engravidar ela para poder ter esse benefício. E isso a gente vê muito claro. Eu fui delegado titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, principalmente no crime de tráfico de drogas. Isso é muito claro. Isso é muito claro. A utilização de mulheres para o tráfico de drogas, mulheres gestantes, mulheres que possuem crianças, né, filhos,
já sabendo dessa condição, desse entendimento. Isso é muito comum, né? Isso já desde 2018, 2019, 20, 21, a época que eu fiquei ali na titularidade da DRE, que hoje é a DENARC aqui no estado. E não é por acaso, isso é planejado. Sim. É organizado pelo crime Sim. organizado. Isso é planejado já Sim. com essa visão de dar continuidade nesse Obviamente negócio. que não podemos dar 100%, Não, né, em sim, todos os mas- casos, mas fica muito claro quando você começa a fazer o enfrentamento ao tráfico de drogas, ao tráfico doméstico, fica muito claro a utilização de mulheres, né, principalmente nessas condições, para o tráfico de drogas. E com relação ao menor de idade, o senhor acredita que seria uma medida, uma solução, a redução da maioridade penal? Olha, eu acho que precisa de uma revisão, né? Eu acho que a gente precisa de uma revisão, isso precisa de um estudo técnico, de uma avaliação que foge até a nossa atribuição jurídica e de segurança pública. Isso precisa trazer mais, né, mais instituições para esse debate. Eu acho que tem que ter. O que eu não tenho dúvidas é que a gente precisa fazer esse enfrentamento. O cidadão de bem precisa, né, promover essa mudança também, né, a opinião pública, a imprensa, as instituições. A gente precisa, porque né, a gente que está sofrendo as consequências aqui, né? O cidadão do dia a dia, a nossa vida cotidiana que está mudando, né? A gente que está ficando refém em condomínios, né? A gente que tem que fazer o seguro de casa, de carro, né? A gente que está sofrendo essas consequências. Então a gente precisa dessa mobilização do cidadão de bem para promover essa mudança tão necessária nos dias de hoje. Aproveitando esse gancho seu, secretário, para a gente concluir, na sua avaliação, o bandido tem sido visto como vítima da sociedade opressora? Ainda há isso ou isso foi mudado? Olha, infelizmente por parte de uma parte da sociedade, sim, né? Mas obviamente que não, né? Eu entendo que o Estado está ali, né? Se teve alguma situação que praticou por um momento ou outro, não cabe a nossa avaliação, cabe a gente agir de forma firme, rigorosa, né, principalmente nesse contexto. Quando a gente fala de facção criminosa, aí, né, eu acho que esse é o tema principal, aí foge, né, daquele crime que pode ser praticado numa circunstância, por qualquer pessoa. Aquele crime de momento, né? De momento, assim, né? Quando a gente fala de facção criminosa, existe um planejamento, existe toda uma situação ali que não há espaço para esse debate. Eu acho que aí sim, né, exige sim, principalmente nesse momento, um rigor, um acompanhamento, igual o Estado de Mato Grosso está fazendo dentro desse comitê do programa Tolerância Zero, que inclusive é presidido pelo governador Mauro Mendes. Ele preside ali com todas as instituições, né, ele está atento, ele é atento em todas as pastas da segurança pública, não é diferente, ele vem acompanhando e os desdobramentos, né, os resultados que já estão surtindo efeito, com o trabalho de todas as forças de segurança, escutando todas as instituições, né, a sociedade, a Assembleia Legislativa, Defensoria, OAB, todas as instituições ali conversando e preocupadas para a gente poder resolver essa situação aqui no nosso estado. Para a gente concluir, a gente acompanhou algumas críticas, ainda antes de ser lançada a Secretaria de Justiça, né, dela começar a funcionar, a gente acompanhou algumas críticas com relação aos celulares que vinham sendo apreendidos uma grande quantidade ali, né? E a gente ouviu muitas críticas aqui, digamos, por que não tem alteração da direção desses presídios? Vai ocorrer alguma mudança, alguma reoxigenação, digamos assim, nas unidades? Já está ocorrendo, porque quando você cria uma secretaria, você tem uma gestão, uma administração nova, naturalmente existe todo um processo de ajuste, né, de fluxo de informações, de confiança, e isso já está acontecendo. Já tivemos algumas alterações em cargos estratégicos de coordenadores, de gerentes e de diretores, isso já está ocorrendo. Nós estamos ainda em processo, né, de avaliação
Mas obviamente que essas mudanças são muito normais, né? São normais dentro de um processo, de uma criação de uma secretaria, com pessoas novas ali na pasta, com planejamento, com uma filosofia de trabalho diferenciada, né? Os servidores vão passar por scanner corporal também? Todo mundo. Todo mundo vai ter que passar agora? Todo mundo. Obviamente que nem todas as unidades possuem ainda, né? Mas nas unidades que possuem, é obrigatória a passagem por servidores, policiais penais ou qualquer profissional que exerça sua profissão naquela unidade prisional, assim como visitantes e qualquer outra pessoa. Esse procedimento já teve início? Ou tem prazo? Como é que está? A lei já está em vigor e já está... Onde tem scanner já está funcionando, então. Inclusive, nós fizemos em algumas unidades algumas alterações para colocar nesses pontos estratégicos, né? Aquele ponto que é de entrada principal e saída, direcionando o fluxo de pessoas e já está em execução. Porque... Os celulares entram de diversas formas, não tem como se adivinhar, ninguém entra com placa, né? Exatamente, inclusive em cada ponto desse nós estamos instalando câmeras, né, para monitoramento, inclusive externo. Sim. O externo por parte da própria secretaria, mas não ficar restrito à unidade prisional. Sim, sim. Tá certo. Satisfeita, Karine? Satisfeitíssima, bate-papo maravilhoso, muito esclarecedor, importante a gente estar Secretário, obrigada pela entrevista, fica o presente do Conexão Poder para o senhor leve para o seu gabinete, depois o Gordo vai lá visitar o senhor, porque eu não vou lá na cadeia não, ele que vai lá ver como tá. Eu que agradeço, tá? Estamos sempre à disposição, um prazer, um privilégio a gente poder vir aqui num programa tão importante e poder esclarecer esses pontos aí de interesse, de relevância para a sociedade. E obrigado aí pelo presente, vai estar lá na minha Depois mesa. você vai lá visitar, tá? Vai você, não vai. Obrigada, secretário. Não tem celular, não tem. Nada. Essa parte. Obrigada, tchau, gente.